Eu acho interessante que Sinai, é uma amicíssima minha que está participando com a gente, ela está falando assim, ó, tenho muito receio de fazer reposição, preciso desconstruir o que já ouvi anteriormente. É exatamente isso que a gente está falando aqui, Sinai. É que foi colocada na mente da população, da sociedade, essa questão do mito de que não é bom, né? Causa câncer, né? Que a reposição hormonal causa câncer. E, na verdade, não é assim. Cada caso é um caso. Aí, não sei se você chegou a tempo de ouvir o doutor Anderson Sinai, mas depois você vai ver a gravação, que ele falou dos benefícios, falou de várias coisas positivas com relação à reposição. Mas é importante Posição. falar quem não pode fazer reposição, né? Porque existe casos de mulheres que não podem fazer reposição de maneira nenhuma. Quais seriam esses casos? Sim. Existem casos, sim, de mulheres que não podem fazer reposição hormonal, e isso é identificado no consultório pelo profissional, mas basicamente, quais são as contraindicações absolutas? Quem é que não pode fazer? Primeira coisa, câncer de mama atual, prévio ou suspeito. Então, a pessoa teve uma suspeita de câncer de mama é, e ainda está em investigação, não foi descartada, não pode fazer reposição hormonal. E aí eu vou fazer um adendo. O nível de estudo, de precisão e de cuidado com a saúde hormonal está tão avançado atualmente, estamos avançando cada vez mais, que nós já temos evidência que autorizam mulheres em, em tratamento oncológico, né, em tratamento de acompanhamento para alguns tipos de cânceres, que podem fazer reposição hormonal. Claro que não são todas, são tipos específicos de cânceres, são tipos específicos de tratamento, mas hoje o estado da arte já nos mostra, no entendimento, né, da menopausa, já nos mostra que assim, o que era contraindicação absoluta pode ter alguma janela em alguns perfis de paciente, mas de maneira geral, segundo as informações médicas do Ministério da Saúde, o dado que a gente tem hoje é mulher com câncer de mama atual, prévio ou suspeito, não deve fazer câncer, não deve fazer reposição hormonal. Outros tipos de cânceres, isso só vale para os cânceres que a gente chama de estrogênio dependente, ou seja, que vão ser estimulados pelo uso do estrogênio, pelo uso do estradiol. Por exemplo, câncer de endométrio. Então, a mulher com câncer de endométrio também não pode fazer. A mulher com, vamos, não sei, vou chupar algum tipo de câncer aqui, um tipo de câncer de pele que fez um estudo histológico, não tem nenhum receptor estrogênico nele, e aí ela tem condições de fazer, se o risco-benefício for viável, pode ser considerado para essa mulher sim. Outra contraindicação absoluta: sangramento vaginal que não foi diagnosticado. A mulher tem um sangramento lá que não foi identificada a causa, diferente de outra que sabe que é por causa X. Esse sangramento não identificado também contraindica, por quê? Porque pode ser um câncer de endométrio ativo, oculto ali, que tá denotando esse sangramento, e aí tem contraindicação. Hiperplasia endometrial não tratada. Então, a mulher com endométrio muito espessado, muito grosso, não deve fazer terapia de reposição hormonal até tratar essa causa de espessamento endometrial. É, Pacientes com trombose, doença tromboembólica prévia, seja venosa ou atual. É, Aí é uma contraindicação mais relativa. Se a mulher ela já usa anticoagulante, já está bem tratada, essa contraindicação desaparece. Com as formas atuais de reposição, nós temos ainda mais segurança com relação a tromboembolismo venoso, então está cada vez mais raro, com as formas atuais de isomoleculares. Ah, Passado de infarto, AVC ou angina é uma contraindicação relativa, a gente tem que analisar cada caso e o tipo de hormônio, eu sempre vou bater nessa tecla, individualizar cada caso e o tipo de hormônio. Então, quando a gente individualiza para esse lado, muitas das contraindicações passam a ser relativas. As absolutas permanecem, como nós já falamos. Trombofilias, né, que é uma dificuldade de coagulação, que pode predispor a sangramentos ali, é uma contraindicação que já foi absoluta, hoje ela é relativa. Gravidez é uma contraindicação absoluta, obviamente, e outras doenças que exigem cuidado, mas que não contraindicam. Então, hipertensão não controlada, diabetes não controlado, enxaqueca não controlada, obesidade, e história familiar. História familiar, vou fazer um adendo. Durante muitos anos, a gente não indicava, a gente contraindicava reposição hormonal para mulheres com história familiar positiva de primeiro grau, mãe, irmãs, tias, etc. Hoje em dia, de novo, no estado da arte atual, com o tipo de hormônio que a gente trabalha, com o grau de avaliação de risco e cuidando tudo direitinho, a gente tem sim evidência que nos mostra, que nos dá segurança
para fazer reposição hormonal, mesmo em mulheres que tiveram uma tia, uma prima, uma avó que teve um histórico de câncer de mama. Se a mulher não tem histórico, o fato de ter tido um familiar não é mais uma contraindicação absoluta, diferente do que se pensava há 2 décadas atrás, em que se contraindicava também para esse perfil de mulheres. Então, a parte das questões ali pertinentes ao risco de câncer atual ou prévio ou não identificado, e a gravidez por si só, a maioria das contraindicações hoje em dia são relativas e precisam ser analisadas caso a caso. Então, eu tenho pacientes obesas que eu já indiquei reposição hormonal, em outras, não. Desculpa. A reposição hormonal ela ajuda no tratamento da obesidade, né, por diminuir a resistência à insulina e outros fatores, o risco cardiovascular, a melhorar a densidade mineral óssea, como nós já falamos. Então, acaba que é uma ferramenta interessante para alguns perfis de paciente, falando nesse caso que eu falei de obesidade. Então, existem contraindicações, converse com seu médico sobre o seu caso, converse com um médico apto a fazer reposição hormonal, que ele vai te dizer essas contraindicações e, avaliando seu quadro, ele vai saber dizer se você tem uma contraindicação, se você tem uma indicação. Às vezes a paciente ela tem contraindicação para um tipo de hormônio, mas não tem para outro. Então, isso tem que ser analisado caso a caso. Não, e eu acho que é importante o seguinte, tem que encontrar um bom profissional, né? Primeiro, né? Tem que receber indicações de profissionais responsáveis. O mais Sim. importante é isso. Eu vou falar um depoimento sobre a minha situação. Como Uhum. eu já tenho vários vídeos divulgados e que eu já tem a questão da fibromialgia, tem a questão da neuropatia, né? E a síndrome de Sjögren. E depois ainda tem agora uma outra aí, né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso, eu quero que a doutora fale sobre a questão da espondilite. O que Uhum. acontece comigo? Quando em 2021, foi em 2021, mesmo utilizando, mesmo com o Dilmirena, né? Que eu Uhum. estava com Dilmirena, aconteceu, minha menstruação veio, tipo assim, dando tchau, né? Eu até fiquei surpresa, porque eu pensava que não ia acontecer isso, já que eu estava com Dilmirena, né? E eu Uhum. fiquei muitos anos sem menstruar por conta da endometriose. Sim. E aí, o que aconteceu em 2021? Eu percebi que eu comecei a ficar com fraqueza muscular, com fadiga, todos os sintomas que eu já sentia por conta da fibromialgia Sim. pioraram drasticamente. Eu estava fazendo exercício, não sei o quê, várias coisas, de repente eu comecei a parar de fazer. As dores se instalaram com mais recorrência. E aí eu fiquei Sim. naquele dilema. O que fazer? O que eu vou fazer agora em diante? Foi que eu descobri, quer dizer, eu fui estudando, que eu gosto do Dorano, você sabe, né? Eu sou uma pesquisadora nata, porque eu não fico, Isso. os médicos ficam me dizendo, Estudiosíssima. né? Aí eu resolvi estudar pela internet, né? Profissionais que entendessem da menopausa. E aí a gente encontra de tudo, né? Profissionais que são verdadeiros, profissionais que não são, várias coisas. Comecei a estudar a questão da reposição hormonal e eu comecei a falar com o ginecologista. Só que eu tive que ir mudando de ginecologistas, porque simplesmente a primeira que eu estava, que era uma ginecologista que já me acompanhava, disse: não concordo você fazer a reposição. Nem me perguntou, me senti desrespeitada, porque é o meu corpo, eu que tenho que fazer minhas escolhas, né? Ela não poderia Exato. simplesmente dar para mim e dizer assim: faça isso, faça aquilo, né? É meu corpo, ela tem que me dizer as possibilidades. Olha, tem isso aqui e tem isso, né? Isso. Essa aqui tem o custo. Quais são os custos-benefícios disso? Perfeito. Aí eu fui na primeira, depois fui na segunda, vi também que não, fui na terceira, eu acho que na quarta, que eu fiquei feliz, porque essa ginecologista tinha mais de 60 anos e fazia reposição hormonal. Ela E disse: desmistificou tudo, né, para você. uma mulher de 63 anos, né, que ela poderia ter todas as justificativas, né, por causa da geração dela e tudo, mas ela disse: não, nada disso. Meu marido estava comigo no dia, ela falou assim: Uhum. não, isso é reposição hormonal. É importantíssimo, porque você precisa continuar vivendo, você precisa ter qualidade de vida. Com o seu quadro de problema de saúde, você precisa ter qualidade de vida, você é jovem. E aí ela me disse, inclusive, indicou, né, o hormônio que tem várias marcas, né? Falou do Sim. hormônio, colocou o nome do hormônio, disse: não, minha filha, você procura e tal, 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 tal. Na época, é óbvio que tem uma questão, né? Que a gente pode falar disso, quero ouvir você sobre isso, porque tem a questão do custo também, né? Porque tem alguns hormônios que são muito caros para determinadas parcelas da determinada parcela.
verdade, né? E tem mulheres que não dá conta, não conseguem alcançar, né? Não conseguem ter acesso, na verdade. E aí ela me falou na Verdade. época, ela falou bem, né? Porque ela indicou, era muito caro mesmo, assim. Mas aí, coincidentemente, uma amiga minha era fazer o tratamento de reposição com uma médica que trabalhava com reposição. E aí eu fui, foi a primeira vez que eu fiz, 2022, se eu não me engano, foi em 2022, que eu comecei a fazer. Só que eu esbarrei em uma coisa com relação a isso, foi que a questão que a dosagem de testosterona eu achei que foi muito alta. E aí eu recuei, exatamente por quê? Porque eu comecei a sentir algumas coisas estranhas, né? Os pelos ficaram, né, do braço começou a ficar muito grosso, e eu fiquei transpirando demais, o odor, várias coisas começaram a me incomodar. E eu falei para ela, e eu não gostei da forma que ela reagiu, né? Ela falou assim: olha, por que você não faz botox nas axilas? Eu achei muito absurdo isso, porque eu disse, botox, né? Não deve ser muito natural isso, né? Não é muito legal isso. É uma coisa que eu não gosto, essa coisa de botox, essas coisas. Eu sou meio contrário, pelo menos até agora. Pode ser que eu mude amanhã. Mas aí eu fiquei com receio de continuar com ela exatamente porque eu percebi mais uma vez um movimento de me impor algo e que eu tinha o poder de escolha. Aí foi aí que eu cheguei até você, né? É, E aí Luísa me indicou você e tal, eu cheguei até você. Mas por que eu estou falando isso, assim? Porque realmente, às vezes, o pessoal vai desanimando ao longo do percurso, vai encontrando profissionais e vai desanimando. Mas eu tinha convicção de uma coisa: eu queria melhorar. O custo-benefício para mim era fazer a reposição, porque eu não podia ficar em cima de uma cama. Eu não tinha condição de ficar em cima de uma cama, né? Sem uhum, fazer nada. Eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho projetos, né? Eu não posso simplesmente deixar exatamente. me paralise por conta de uma questão que eu posso melhorar e que existem evidências que eu posso melhorar. Então eu fiquei assim, tipo, qual é o custo-benefício? Tá bom, o risco aqui para mim, eu vou correr o mínimo que seja, mas eu vou correr. Aí eu queria Isso, ouvir da questão do custo financeiro, né? Eu acho que é importante falar isso. sobre Isso é uma coisa muito importante que você falou, né? Sobre o profissional determinar, dizer que sim, que não. Isso é uma atitude paternalista, né? Que inclusive é antiética em medicina. Em medicina, toda decisão deve ser compartilhada entre o paciente, às vezes, a depender do caso de seus familiares, e entre o profissional que está acompanhando. O profissional ele não pode ser parcial, né? Ele tem que demonstrar os riscos, os benefícios, a indicação, a contraindicação, botar tudo na mesa e chegar para o paciente. Vamos decidir juntos? Na minha opinião, para o seu perfil, para a sua condição, para a sua situação atual, eu indico esse caminho. O que você acha? Ah, não, doutor, eu quero esse caminho. E aí, ó, esse caminho, ele é melhor do que isso, ele é pior nisso. Risco-benefício. Temos isso aqui na mesa. Para qual caminho nós vamos seguir? Se é uma coisa que o médico não concorda, cabe o profissional dizer, ó, não concordo, eu entendo, mas eu não concordo que a gente vá por aí. E na insistência desse paciente, encaminhar ele para um profissional que concorde com essa conduta. Ou uhum, dizer, olha, isso está errado por isso e isso, a evidência mostra que não é assim, a gente não pode fazer dessa forma. Então, é isso, é uma decisão compartilhada. Não tem uhum, como a gente impor uma verdade a um paciente, até porque essa mesma conduta que a gente toma para outro vai ser completamente diferente, pela uhum, individualidade biológica de cada um, pela particularidade de cada pessoa. E falando sobre custos, tem diminuído bastante o custo de hormônios, né? É, cada geração de hormônios mais nova, que traz mais segurança, mais qualidade, acaba sendo mais cara, e isso é uma questão de mercado, de indústria mesmo, não tem para onde correr. uhum, Mas a cada ano que passa, o que a gente tem observado é que os custos, de maneira geral, têm diminuído discretamente. Mas uhum, ainda assim, pode ser impeditivo para a maior parte das mulheres. Então, quais são as formas de reposição e os custos envolvidos assim? Claro que vai ter uma grande variabilidade de preço, né? Mas, via de regra, as formas orais, comprimido, cápsula, ingeridos, são mais em conta. Entretanto, elas não são viáveis para todos os hormônios, como nós falamos aqui. A forma, a cápsula, o comprimido, ele é mais seguro, ele é mais viável para as progestinas, para a progesterona micronizada, que oferece uma boa proteção endometrial. Mas, por exemplo, para o estradiol, não é interessante a via oral. E aí a gente tem as vias transdérmicas, né? Seja de gel, seja de óvulos vaginais, filmes dispersíveis vaginais, ou a forma de implante, que na minha opinião é a forma mais estável e mais segura, consequentemente a mais cara. Então, uhum, quanto mais nova uma molécula, quanto mais segura
e quanto maior a estabilidade da dose do hormônio, maior é o custo, né? Então, os comprimidos aí seriam os mais baratos, mas a gente fala só de progesterona, falando de comprimido. As formas transdérmicas variam bastante. Então, nós temos cápsulas e ovos vaginais, que são um pouquinho mais baratos do que as formas transdérmicas de gel. Nós temos um gel hoje que é um pouco mais moderno, que ele é um spray mais líquido de rápida absorção. Ele é quase o dobro do preço dos géis que a gente tem no dia a dia. A indústria mais industrial, né, as farmácias de manipulação, tem uma base muito boa para fazer hormônio, que é o Pentravan, que é uma base que permite uma boa absorção, que dá uma boa estabilidade. Isso também tem um custo. E o mais caro seriam os implantes hormonais, que nada mais é do que a forma isomolecular do hormônio, comprimida, compilada em um pelletzinho, em uma cápsulazinha, que vai aplicado debaixo da pele. Nós temos o Implanon, mas que não é o mais utilizado para reposição, que é feito aqui no braço, geralmente, e nós temos o estradiol mesmo, né? A forma micronizada, tanto do estradiol quanto de outras substâncias que a gente coloca geralmente na região glútea. É um implante que ele dura ali entre 4 e 6 meses. Esse implante pode ser revestido por um silicone, um silástico, que faz com que ele dure até um ano. O ponto negativo é que esse plástico, depois, esse silicone, precisa ser retirado em até 5 anos do organismo, então acaba que precisa fazer uma outra cirurgia, enquanto que os implantes absorvíveis, você aplica, eles vão transudando, eles vão suando, e ao longo de 4 a 6 meses ali, eles somem completamente depois desse prazo, não precisa tirar nenhum resquício. Então, essas são as formas que a gente tem, e o custo é progressivo. Quanto mais purificada, quanto mais moderna, quanto mais eficaz e segura essa forma, aí acaba que a indústria aperta um pouquinho em cima. Mas eu repito, tem sido mais acessível cada vez mais, mas ainda pode ser impeditivo para algumas pessoas. Como eu trabalho com cannabis, que é um pouquinho mais caro, acaba que eu não acho os hormônios tão caros, não, entendeu? Porque a cannabisinha já foi muito mais caro quando eu comecei a trabalhar lá em 2020, 2021. Um frasco chegava a custar R$ 1.200, R$ 1.500. Hoje em dia, esse mesmo frasco a gente acha por 400, 500, R$ 600. Então, assim, tem diminuído bem. Os hormônios também, mas no seu ritmo ali. A grande questão, como eu falei, como a gente tem formas mais novas sendo lançadas, acaba que esses ficam um pouco mais caros e os anteriores acabam que barateiam um pouco mais. Isso aí já é regra da indústria, o jogo do mercado mesmo. Ingrid, falar uma coisa aqui, ó. Tem que procurar muito até achar um ginecologista que aborde e entenda esse assunto de reposição hormonal. Ingrid, na verdade, a gente já conversou sobre isso aqui, que eu achava também que todo ginecologista sabia sobre essa questão. A minha ginecologista, inclusive, que eu vou todo ano fazer o preventivo, ela disse que não entende de reposição hormonal. Então, aí tem que procurar um profissional que entenda de reposição hormonal, que não necessariamente seria um ginecologista, né? Não é isso, doutor? Que Sim, realmente, é, só pra gente, porque a gente que é leigo, às vezes a gente acha que só o ginecologista que faz, né? E aí, o exemplo aqui é doutor Anderson, né? Que eu cheguei até doutor Anderson exatamente, e ele não é ginecologista, e ele faz reposição hormonal, né? Então, Sinais quer pedir seu contato. Sim, Sinais, não se preocupe não que eu passo o contato dele. a gente passa tudo, fique tranquila. E Então é essa isso mesmo. pode falar. Não, só para contextualizar, como nós já falamos, apesar do ginecologista ser o especialista que cuida da saúde da mulher, não é o único. A gente tem diversas áreas de profissionais hoje que pode oferecer esse cuidado. E como eu falei, a menopausa é um problema de saúde pública, então eu defendo que absolutamente todo médico deveria, se não saber fazer, pelo menos identificar a paciente ali de eleição para poder encaminhar para ela ser bem acolhida e bem tratada. Sim. E o que me anima também é o seguinte, eu vou dar meu depoimento, assim, que às vezes a gente fica meio desanimado por, às vezes, a gente não encontrar bons profissionais. Mas, por outro lado, quando a gente encontra, né, é que a gente fica feliz que não, né, a gente não pode dizer que todo profissional, né, que a gente às vezes generaliza, né? A gente tem que tomar cuidado Sim, com isso. Então, gente, tudo que o doutor Anderson está falando aqui, o depoimento dele é do que ele faz realmente na clínica, né? Tá? Porque eu sou paciente dele, então eu posso falar isso, que ele tá falando, ele faz na clínica também. Com relação à testosterona, uma coisa que eu uhum, descobri no processo dos estudos, né, no meu processo de investigação sobre menopausa,
que a mulher, o corpo da mulher também produz testosterona. Como é que é isso, Uhum. né? Só para o pessoal entender um pouco Na esse. verdade, a mulher produz testosterona do mesmo jeito que o homem também produz hormônios ditos femininos, né? Estradiol, alguns estrogênios. É, o que muda são as concentrações, né? As mulheres, do mesmo jeito que a maior parte da produção da testosterona do homem é produzida no testículo, as mulheres, boa parte delas são produzidas, é produzida nos ovários. Então a mulher produz testosterona, eu acho que 25, não lembro o valor exatamente, mas cerca de 25% são produzidas nos ovários e mais uns 25 a 30% é produzida nas suprarrenais. Aí proporção semelhante ao que é do homem. Então a mulher produz sim também. Na verdade, todo gênero humano produz todos esses hormônios. O que muda conforme o gênero biológico é justamente as concentrações, as proporções. Então, o homem tem, aí eu não me lembro agora quantas vezes exatamente, 30, 60 vezes mais do testosterona do que as mulheres, assim como as mulheres têm muito mais estrogênios, o estradiol principalmente, do que os homens. Então, a mulher produz sim, tanto nos ovários quanto na suprarrenal, e a outra metade é produzida pela conversão de outros hormônios, especialmente no músculo e na gordura. É, é, são dois hormônios, especialmente, como a androstenediona e o DEA, né? DEA e a forma sulfatada do SDEA, eles servem de base para ser produzida a testosterona para a mulher, especialmente no tecido gorduroso e nos músculos. Então, sim, a mulher produz testosterona e tem importância na libido, no desejo no papel no desejo sexual, contribui para a sensação de bem-estar e energia, para a qualidade do sono, ajuda na manutenção da massa muscular, na saúde dos ossos, além de ser importante no desenvolvimento e manutenção de alguns aspectos ali do sistema reprodutor feminino. Então, a testosterona ela não serve só para o homem. Por isso que na reposição hormonal, algumas mulheres com algumas queixas específicas, a gente bota testosterona também. Quando a gente fala terapia de reposição hormonal, a gente está falando eminentemente de estrogênios, de estradiol. É o hormônio master da mulher. A gente também, às vezes, adiciona a progesterona, por dois motivos. Ou por alguma queixa específica, qualidade do sono, algumas outras questões aí que a gente tem umas evidências que mostram que a progesterona pode usar, mas principalmente para ela fazer proteção do endométrio durante o uso do estrogênio. Então a progesterona ela antagoniza a ação do estradiol. O estradiol, o que ele faz? Ele estimula o tecido endometrial a desenvolver, a crescer. Por isso que há um risco de câncer de endométrio nas pacientes que não fazem essa proteção com a progesterona. A progesterona antagoniza essa ação do estrogênio dentro do tecido endometrial. Então a gente entra com progesterona sempre que a mulher tem útero ou quando não está usando alguma outra proteção. Então, mulher com útero, fazendo reposição hormonal, se não tiver contraindicação, é quase que mandatório entrar com essa, quase que mandatório não. É interessante, mandatório, entrar com essa proteção endometrial com a progesterona. No caso das mulheres esterectomizadas, que precisaram tirar o útero por algum motivo, ou que usam DIU, né, que tem um progestínico ali, o levonorgestrel, no caso do Mirena, né, e temos o Cailina também, que é uma dose mais baixa, essa ação já está sendo feita pelo DIU. Então a gente não precisa botar a progesterona junto. E a testosterona ela entra também como adjuvante, seja para libido, para manutenção da massa muscular, da saúde óssea, qualidade do sono, cognição. Então ela tem o seu uso ali também. Mas quando a gente fala assim, reposição hormonal, a primeira coisa que a gente pensa na mulher é estradiol. E é o primeiro hormônio que precisa ser cuidado. Antes de mexer com qualquer outro hormônio, a gente tem que cuidar do estradiol. Salvo quando a mulher ela tem contraindicação ao uso do estradiol por diversas doenças. Tem uma endometriose, por exemplo, descontrolada, uma endometriose profunda, é uma doença estrogênio dependente. Então, nessa mulher, a gente não entra com estradiol. Quando entra com a dose mínima, titulando ali, avaliando o risco-benefício, mas na maioria das vezes a gente não entra, e aí a gente se vale um pouco melhor da testosterona para poder devolver um pouquinho dessa qualidade de vida, já que a gente não pode usar o estradiol. E quando necessário, pertinente, a gente utiliza os dois também. Agora, só por curiosidade, o estradiol no homem serve para quê? O estradiol no homem, ele ajuda na manutenção da parte muscular também, da saúde cardiovascular, mas ele serve para proteção cardiovascular, como eu falei, saúde óssea, Ah, perfil lipídico, então o metabolismo das gorduras tem a ação do estradiol, especialmente no tecido gorduroso periférico. E uma outra coisa que pouca gente sabe,
O estradiol, ele também participa secundariamente da função erétil, da ereção e da libido no homem. Não é igual à testosterona, mas ele é produzido ali nos testículos a partir da conversão de testosterona. Tem uma enzima que converte a testosterona em estradiol que é chamada de aromatase, né? E essa enzima ela converte especialmente no tecido gorduroso. Por isso que homens obesos têm uma tendência maior até hipogonadismo e a aumentar o nível de estradiol causada pela conversão periférica de testosterona em estradiol por essa enzima aromatase. Então, a aromatase é interessante para o homem também. O estradiol é interessante para o homem também. O estradiol baixo aumenta o risco cardiovascular sabidamente, diminui a densidade mineral óssea e pode causar fadiga e disfunção sexual também. É raro, não é comum da gente ver. Eu acho que até hoje eu só vi um ou dois pacientes com estradiol tipo depletado, e mesmo assim foram homens que chegaram nesse nível por conta de uso de hormônios, abuso de esteroides anabolizantes, que são os injetáveis, e aí a gente precisou cuidar desse homem. Mas não é comum a gente precisar dar estradiol para o homem. O excesso do estradiol também pode ser ruim. Em geral, a incidência é de 1 para 10, né? Então, a testosterona no homem, a testosterona é em torno de 10 vezes, tem que estar pelo menos 10 vezes acima do nível de estradiol. Quando isso não está acontecendo, por um aumento na produção do estradiol, geralmente a gente tem que tratar a causa. Na maioria das vezes é resistência à insulina, síndrome metabólica, obesidade, na maior parte das vezes. Às vezes tem outras causas que podem causar isso, e aí a gente usa um remédio que é um inibidor da aromatase, um inibidor dessa enzima que converte. Mas isso é exceção, não é o caso. Mas respondendo sim, todo gênero humano produz todos os hormônios sexuais. Um em uma quantidade, o outro em outra, com as suas respectivas funções aí em termos de gênero biológico. Sinai está perguntando: mulheres com problemas de tireoide podem fazer reposição? Podem sim, é extremamente seguro. O excesso de hormônio, falando de testosterona, pode precipitar sintomas que mimetizem doenças tireoidianas, especialmente do espectro do hipertireoidismo, né? Então, a elevação de pressão arterial, taquicardia, agitação, irritabilidade, insônia, ansiedade. Mas o fato da mulher ter doença tireoidiana não contraindica a reposição hormonal, tá? Pode ser feito assim de maneira concomitante, e isso a gente vê também bastante no consultório. É possível. Aí, aproveitando a pergunta de Sinai, eu vi uma vez um médico, eu acho que ele é endocrinologista, e ele Sim, falou que. Porque o tireoide é um hormônio, né, também, né? Tem os hormônios da tireoide também, né? sim. A tireoglobulina, sim, T3, T4, a E tireoide produz hormônios. Ela é um órgão endócrino que produz alguns hormônios. quando esses hormônios estão baixos, eles podem causar questões do humor também? Sim, aí falando agora do hipotireoidismo, né? Quando há uma baixa aí da tiroxina. O hipotireoidismo pode cursar com alteração de humor e de cognição. É como se o organismo ficar, como não, né? O organismo fica mais lento, mais lentificado. O gasto energético diminui, o metabolismo celular reduz, a produção de energia pela mitocôndria reduz. Então o indivíduo ele fica fadigado, tem piora da cognição, da concentração, mais sonolência durante o dia matinal. É, e perda do desempenho mesmo cognitivo e funcional de maneira geral. Então, a diminuição do hormônio tireoidiano, eu me arrisco a dizer, claro que são resguardadas as proporções. O hipotireoidismo é mais comum, mas é tão prejudicial quanto o hipertireoidismo. O hipertireoidismo, ele assusta mais e ele tem um risco maior de desenvolver arritmias cardíacas e outras questões. É, em estado de coma que o paciente pode entrar por questões de tireoidianas também, crises tireotóxicas que pode ter sintomas absurdos aí que pode realmente evoluir com a parada cardíaca, mas isso também, de novo, é o extremo. Mas sim, o hipotireoidismo é tão prejudicial quanto o hiper e ele tem essa função realmente de deixar o indivíduo mais lentificado, mais depressivo, depressivo não é uma palavra muito adequada, mas com afeto mais embotado. Essa palavra é melhor. Uhum, uhum. É uma linguagem muito da psiquiatria, né? A gente fala muito Sim, isso. também. Embotamento afetivo, né? Embotamento de humor, psiquiatria usa mesmo. Não, e acho que é interessante essas perguntas de Sinai, porque é o seguinte, imagine, por que eu perguntei isso? Né? Porque esse médico estava em um programa
Inclusive, ele estava junto com pastores de igrejas que estavam falando sobre a questão questão da psicologia, que eu achei bem interessante na época. Porque ele disse o seguinte: às vezes você quer dar um conselho para uma pessoa que a pessoa está com questões hormonais, com problemas hormonais, questões que não tem nada a ver com a fé da pessoa, né? Tem a ver com Sim. como a pessoa está se sentindo, né? Não, com fisiológico, na verdade. Tem a ver com fisiológico. E aí ele Uhum. trouxe o depoimento de uma pessoa, que ele conhecia uma pessoa, e a pessoa estava muito desanimada, nada. Tipo assim, tem pessoas que tá tão desanimada que pode vir receber uma notícia muito boa e a pessoa não consegue reagir. E Sim. aí que a gente descobriu que a pessoa estava, depois, eu acho que, como ele é médico, né, provavelmente foi um paciente dele, que a pessoa estava com problemas, exatamente, os níveis de hormônios da tireoide estavam baixos. Estavam E baixos. É o hipotireoidismo. estava afetando exatamente o humor da pessoa. Então, às vezes, a pessoa, é isso que a gente diz mais uma vez, né? A gente sabe como é importante a questão da avaliação dos hormônios, né? Isso. Como é. Isso. E os sintomas de hipotireoidismo, às vezes, se confundem com sintomas de menopausa. Então, Uhum, cansaço, fadiga, ganho de peso, intestino preso, pele frágil, queda de cabelo, unha quebradiça, irregularidade menstrual. Então, eu estou vendo aqui Mirela dizendo, né, que está se sentindo assim, como faço para melhorar? Primeira coisa, Mirela, é justamente buscar um diagnóstico, buscar o seu clínico geral, o seu médico, para poder saber se é uma questão hormonal, se é uma questão, se for hormonal, é da menopausa, é da tireoide, de onde é. Existem inúmeras causas, para além do quadro emocional psíquico em si mesmo, né? Por exemplo, vitamina B12. Níveis baixos de vitamina B12 estão relacionados com sintomas depressivos. Eu já atendi uma paciente que foi para mim para tomar cannabis por depressão, tinha insônia, tinha uma série de coisas. Ela chegou para mim com uma B12 de 80. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Nível de 80. O normal é a partir de 300, 350. A gente gosta em torno de 600, 700, 800 nos quartis mais altos. E ela chegou com 80. Eu nunca tinha visto. E detalhe, ela não tinha um tipo de anemia que é comum em ver em pacientes com deficiência de B12. E isso me entregou bastante na época. Aí eu fiz a reposição dela das vitaminas necessárias. Ela melhorou aí 60, 70% das queixas. Acabou que ela voltou para o psiquiatra para poder continuar o tratamento e nem precisou da cannabis, de fato, porque era muito mais um problema metabólico. E aí chama atenção de novo, porque muitos profissionais não fazem essa avaliação para um paciente nesse estado. Então uhum, tem que ser avaliado todo o perfil metabólico da paciente, não apenas hormonal. Por uhum, mais que ela tenha um problema hormonal, antes de tratar a causa hormonal, a gente tem que tratar a causa metabólica, seja alteração metabólica, dislipidemia do colesterol, seja problemas da tireoide, seja problemas de deficiência de vitaminas e minerais. Então, é o que volta no que a gente falou da medicina integrativa. A gente tem que olhar o ser humano como um todo para destrinchar todas essas nuances aí, todas essas engrenagens, porque cada engrenagemzinha dessa vai ajudar ou influenciar de uma maneira ou outra. Então, não tem jeito. A gente tem que ter um olhar de aprofundamento, um acolhimento do paciente verdadeiro, e na maior parte das vezes não é em uma consulta só, em uma avaliação só, que a gente consegue ter um conhecimento profundo, né, daquele paciente. Então, isso são análises sucessivas, não é apenas análise laboratorial, a anamnese e o exame físico são fundamentais e principais. A gente não pede nenhum exame sem ouvir o paciente, sem fazer uma anamnese adequada e saber da individualidade dele, das suas queixas, para justamente, conjuntamente com o raciocínio clínico, você identificar. Isso está mais para uma alteração hormonal, isso está mais para uma alteração metabólica, isso está mais para uma questão psíquica, mas, independente disso, tudo tem que ser investigado. Então, eu sou a favor de que o ser humano, o paciente tem que ser sempre olhado integralmente, independente de qual especialista ele está sendo acompanhado. Por isso que eu defendo que todo especialista deveria sim ter uma formação complementar com a abordagem integrativa dele. Ela falou aqui que já tem um diagnóstico aqui, ó. Mirella falou que já tem hipotireoidismo. Então você está no caminho bom, né? Porque ela está sendo tratada e tem pouco tempo, né? Hipotireoidismo, você toma uma dose bastante baixa, né? 50 microgramas de levo é uma dose bem baixinha, o que é muito bom se você estiver tendo resposta, mas é interessante fazer esse acompanhamento. Geralmente os endocrinologistas recomendam aí, né, a cada 3 meses, para poder ir titulando esses valores e ir reajustando conforme necessário. A gente começa com a dosezinha mínima e vai subindo, né? Eu não faço essa parte de doenças da tireoide, geralmente é endocrinologista que cuida, mas acaba que a gente recebe muitos pacientes para tratar outras causas que fazem uso
Então acaba que a gente tem que conhecer um pouquinho também. Mas é importante essa assiduidade no médico que te acompanha para identificar esses sintomas residuais, dosar os seus hormônios, né? E ver se a dose está adequada, se você está tendo uma conversão adequada de T4 para T3, e isso é um outro porém aí. Uhum. O remédio, né, o hormônio que a gente toma por via oral, a levotiroxina, ela é um T4. Esse T4 ele é convertido na forma ativa, que é o T3, que é a triioditiroidina, que seria a forma com que o organismo age. Algumas pessoas têm problemas na conversão do T4 em T3. Então, toma T4 e não apresenta melhora dos sintomas, apesar dos níveis séricos estarem bons. Aí precisa ir para um profissional especialista mesmo, que vai justamente manipular o T3 para fazer uma regra ali, que geralmente é uma proporção de 1 para 4, né? Cada caso é um caso, para justamente fazer com que o paciente tenha esses níveis normais do hormônio tiroidiano, né? Além de que, quando chegar nesse nível, deu nível sérico, tá vendo que tem uma boa conversão, tá vendo que tá tudo direitinho ali, o paciente ainda mantém algumas queixas, aí cabe reavaliar justamente outras questões. Voltar em tudo e avaliar inflamação, glicação, vitaminas, especialmente B12, D, ácido fólico, né, o B9, o trio metilador aí que a gente fala, B6, B9, B12, além de outros minerais, e nas pacientes com mais de 45 anos, sempre se atentar para o climatério ou para a menopausa. Não, e eu acho que é interessante o depoimento de Mirella é o seguinte, eu vou falar de mim e Mirella, assim, Mirella, eu acho que eu não conheço você, né? Você alguém deve ter te convidado. Mas eu vou falar um pouco de mim, assim, não é fácil também para um médico chegar à solução sozinho, né, doutor? Não é fácil. Isso, exatamente. Porque eu fico imaginando, quando eu cheguei, né, para ser atendida pelo doutor Anderson, eu tinha vindo de vários outros profissionais, porque eu tinha outras questões, né? Por conta do diagnóstico de biologia, eu tinha passado antes por um psiquiatra, né? Eu estava ainda na época. O Sim, reumatologista, a neurologista, vendo a neuropatia, vendo não sei o quê. Então, eu comecei a ficar, meu Deus. Então, cada profissional que eu chegava, ele olhava aonde ele podia olhar, só a né? parte Também, dele. É. né? Aí, o problema todo é que a gente não pode ficar em um profissional só. Então, digamos, se a questão é hormonal, o endocrinologista só, às vezes, não dá conta, né? E se esse endocrinologista não entenda na menopausa, porque ela está falando aqui que tem 56 anos, né? Então, por exemplo, o endocrinologista tem que ver de forma ampla todos os hormônios, não é isso? Pelo que eu entendi, Exatamente. né? E se ele não souber nada sobre o assunto, ele tem que encaminhar para um especialista que sabe, né? Ou um profissional que sabe sobre o assunto. E Essas esse são que, as boas práticas médicas, né? e esse que é o desafio. Agora, eu vou falar um depoimento ruim que eu tive. Eu fui numa endocrinologista. Depois disso, confesso, eu não acho que todos os endocrinologistas são. Eu não entendi muito bem porque essa profissional, vários exames dos hormônios e tal, e depois ela me passou uma pílula para fazer anticoncepcional para fazer reposição hormonal. Aconteceu isso comigo. Nossa Senhora. Meu Deus, eu disse, ela é endocrinologista. E aí eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim, não, mas o SUS é horrível, né? Não sei o que de horrível, não tem nada a ver com isso, não. Foi pago, não foi nem plano de saúde. Então, o que eu quero dizer, a gente tem que orar muito para encontrar um bom profissional, independente se você tem condição financeira ou não. Porque às vezes a gente fica dizendo que porque o SUS não, né, não presta, porque eu defendo muito o SUS, porque eu sei que tem bons profissionais lá. Às vezes a fila é Sim, grande, às vezes tem algumas questões, infelizmente, da capacidade de atendimento. Mas o sim. fato é que eu fiquei horrorizada, ela passou pílula para eu tomar, para Isso fazer. é inadmissível. É. O próprio nome já diz, né? Anticoncepcional. Ele é para prevenção de gravidez. Ele pode tratar outras causas que os hormônios tratam, mas não se usa. Até porque, vamos lá, o tipo de estrogênio é mais utilizado, que é o etinilestradiol, que é um estrogênio sintético, ele não protege os ossos como o estradiol natural protege. Então, não faz sentido você fazer TRH com isso. Além do mais, ele não protege a saúde cardiovascular tanto quanto os hormônios isomoleculares. Então, também não faz sentido. Para que, assim, ele pode ser usado em caso de falência ovariana precoce, que seria uma das principais causas lá, né, de menopausa precoce, considerando que a mulher tem algumas necessidades ali também que o anticoncepcional abarca bem. Mas quando a gente fala de terapia de reposição hormonal,
pura e simplesmente não faz nenhum sentido se utilizar anticoncepcional, salvo essas exceções que eu te falei, em algumas doenças específicas. Porque e recentemente uma amiga minha falou o seguinte, que foi colocar o Dilmirena. E a médica dela disse que quando ela estiver na menopausa, o Dilmirena já vai servir para reposição hormonal. Existe isso? Serve como proteção endometrial, né? Ah, O Dilmirena ele pode ter essa função, mas de novo não vai substituir o estradiol. É mais seguro de repor. Então, como eu falei lá no ponto que a gente estava falando de menopausa, na mulher que usa DIU medicado com hormônio, Mirena ou Cailina, a gente não precisa fazer a progesterona extra para proteção endometrial, porque o DIU medicado já está cumprindo bem essa função. Então, ele é um adjuvante, mas não substitui a reposição hormonal. E quando a gente fala em reposição, o primeiro e principal hormônio que a gente tem que cuidar é o estradiol. Na maioria entendi. das vezes, às vezes só ele que a gente cuida, salvo os casos que a gente precisa fazer a proteção endometrial ou quando tem alguma queixa pertinente para a progesterona e nos casos que faz sentido aí utilizar a testosterona. Não, e eu acho que é importante, esse assunto é tão importante, porque é o seguinte, eu estou fazendo curso de psicologia e faço psicoterapia, né? E já passei para atendimento psiquiatra. E todos esses processos me ajudaram a entender o seguinte: quando na sala de aula a gente aprende que o profissional de psicologia tem que pedir todos os exames da pessoa quando ela chega para ser atendida, porque às vezes os sintomas que ela está sentindo, pensando que é depressão, é transtorno de ansiedade, não tem nada a ver com a questão da saúde mental, tem a ver com a questão fisiológica. Então, por Perfeito. isso, a questão dos exames hormonais, todos eles, inclusive da tireoide, né? Afeta todo o bem-estar da pessoa e a pessoa pensa que é uma questão de saúde mental, mas é porque está afetando a saúde mental também, né? E aí é o desafio do profissional que, por exemplo, eu fui para o psiquiatra só queria olhar a questão só da saúde mental. Só que eu tinha Sim, doença crônica, eu tenho uma doença crônica que estava afetando a minha saúde mental, né? Então, assim, é isso que é importante os profissionais descartar, né, outras coisas, primeiro, para depois atender a pessoa e dizer, é isso aqui, é na minha área, você precisa tomar esse remédio, né? Eu acho que isso também é importante. exatamente, exatamente. Eu acho que não só o psicólogo, como todo psiquiatra, que é o médico, deveria encaminhar o paciente para uma avaliação metabólica antes. Isso também é mandatório. Infelizmente, não é o que acontece em alguns casos. Reconheço hoje em dia profissionais muito bons que fazem esse papel. Até na rede aí a gente vê psiquiatras que têm esse olhar integrativo, e aí volta a bater nessa palavra de novo, e que de fato cuidam do corpo físico também, não apenas do corpo mental, né? Então a gente tem que olhar para vitaminas, tem que olhar para hormônio, tem que olhar para minerais, temos que olhar para a saúde metabólica em concomitância à atenção que a gente dá à saúde mental. Tudo ali anda junto. Não tem como. A gente destrincha, separa para didatizar, para ensinar, estudar e aprender. Mas cuidando de um paciente, é imprudente o profissional que só cuida de uma coisa e negligencia outras áreas. É imprudente. É negligência, né? Não dá nem para dizer que é imprudente. É, Negligente. é. Mirella, é o seguinte, doutor Anderson falou sobre isso, que a hipotireoidismo pode causar desânimo, né? Pode causar, né, fraqueza, pode inclusive a gente não usou a palavra né? Você usou até uma palavra muito interessante, que não foi depressão, você usou outra palavra, a palavra depressiva, não. A pessoa, eu esqueci o A nome do. pessoa com embotamento, né, de humor e afetivo. Então, assim, Na verdade, pode sim, falar. é um desânimo, né? Um desânimo, cansaço, uma fadiga, né? Uma É, fraqueza muscular. tudo isso é causado pela diminuição do metabolismo, que é causada pelo hipotireoidismo, né? A falta dos hormônios tireoidianos desacelera muito esse metabolismo e aí afeta a energia não somente física, mas também o funcionamento do cérebro. E aí reduz a capacidade funcional, reduz a lentidão cognitiva. Então, tem um sintoma que a gente chama de fog mental, que seria uma neblina mental, que é muito presente na fibra, a gente chama de fibrofog, né? Mas que também é muito presente no hipotireoidismo. Justamente por essa redução da atividade metabólica em todas as células do corpo. Então, a pessoa fica fraca, fadigada, entre aspas, preguiçosa, é um termo, né, preconceituoso, mas é só para ilustrar, Sim. e também da anedonia. Anedonia é a perda ou incapacidade de sentir prazer por atividades que outrora lhe davam prazer. Então a pessoa perde interesse até pelos hobbies. Gostava de sair, de ver uma novela, de ver uma série, de fazer isso e aquilo, de namorar. Perde interesse em absolutamente todas as atividades. Nesse caso, não é por uma questão psíquica, mas sim por uma questão
energética, né? Pela usina hidrelétrica da pessoa está paralisada ali, porque a ausência dos hormônios tiroidianos lentifica, desacelera esse metabolismo ao mínimo. O metabolismo ele fica dedicado para quê? Para manter a pessoa viva. Respirar, a parte cardiovascular, bater o coração, né? Bombear o sangue ali para o corpo, os processos metabólicos mais basais. Mas para as outras questões todas, falta energia. Então, na verdade, você terminou falando tudo parecido com a pessoa na menopausa. Entendeu? Daí a dificuldade, daí a importância de ir para um profissional que vai avaliar isso. Porque os sintomas se confundem muito. Você pega, vamos lá, a amplitude de sintomas é muito, muito alta. Mas um paciente médio, você pega um paciente com transtorno depressivo, você pega um paciente no pós-menopausa tardio, você pega um paciente com hipotiroidismo grave, você olha os três ali, os três podem chegar para você exatamente do mesmo jeito, né? Então você precisa abrir o leque, precisa destrinchar tudo. Às vezes as três coisas podem estar presentes, né? E melhorando cada coisinha, a gente vai chegar no objetivo. Então, precisa de um acolhimento, precisa de um diagnóstico correto. Antes de tudo, precisa de um diagnóstico correto. Uau, poxa, realmente, viu? Então eu tinha feito um roteirinho aqui, mas a gente já falou na maior parte das coisas. Tão interessante o assunto. O assunto vai fluindo, a gente vai abordando aqui o roteiro, né? Que Muito, você muito. fez aí. A gente falou sobre estilo de vida, dieta, álcool, estresse, não sei o quê. Já falou Sim. sobre isso.